Boa noite. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão André Paulo. Eu gostaria de trazer uma palavra, uma leitura da parte da palavra de Deus, para que nós venhamos meditar. E essa leitura tem algo muito importante, algo fundamental para o nosso crescimento, para nós que temos objetivos, para nós que queremos obter as promessas e temos objetivos de alcançar bênçãos, promessas, não somente isso também, mas que pode nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. E o versículo se encontra lá em Números, capítulo 13, versículo 1 e 2. Primeiramente vamos ler o versículo 1 e 2, os versículos 1 e 2. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, de cada seus pais envia um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E a palavra de Deus fala que nesse momento Deus está dando uma instrução. Olha, Moisés, eu prometi essa terra aqui, de Canaã, para vocês. Eu tirei lá vocês lá do Egito, da mão do faraó. Vocês passaram 430 anos lá sendo escravizados, na mão do faraó, foram humilhados e passaram ali 430 anos aprisionados no cativeiro, escravos. Eu tirei de vocês de lá porque eu tenho uma promessa. Eu fiz uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu fiz uma promessa para eles que os filhos dele, a descendência deles iam habitar aqui nessa terra de Canaã. Só que quando eles voltam do Egito, a terra está habitada, né? A terra de Canaã está habitada pelos fariseus, jebuseus, amorreus, ou vários povos que estão ali, né? Só que Deus prometeu que ele ia cumprir a promessa. Só que Deus fala assim: olha, Moisés, manda 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra, verificar se a terra, como é que é a terra. Versículo 18 diz assim: para eles verificarem se a terra é boa, se a terra é má, se ela é boa para cultivo, para plantação, né? Se a terra é fértil, se ela é estéril, se o local é descampado, se tem muitas árvores, se tem floresta, se os homens que habitam lá são homens fortes, se são homens fracos, se são homens de batalha, se, se o local que habita, se eles habitam em arraiais ou se a cidade é murada, fortificada, se existe fortaleza, né? Então Deus fala: olha, manda os 12 homens lá para espiar, analisar e fazer um relatório. Que eles te tragam um relatório, né? Que, mediante o relatório, né, eu vou dar a direção que vocês devem fazer. E Moisés mandou lá esses 12 homens. Entre eles tinham Josué e Caleb. Eles eram diferenciados. Josué e Caleb eram diferentes dos demais. Eram 12, então desses 12, dois eram diferenciados. Vocês vão já entender o porquê. E a palavra de Deus fala que eles foram para lá, fizeram a análise, fizeram um relatório, passaram 40 dias ali estudando, analisando a terra, vendo se os homens eram fortes, se eles eram fracos, se a terra era boa para plantar, se a terra era fértil, se era estéril, se a cidade era fortificada ou não, né? Vendo as fraquezas, né, e as qualidades, né, daquele local, que era a terra prometida, era a terra de Canaã. E a palavra de Deus fala que eles fizeram o relatório deles, né? Vou ler aqui o relatório de 10 homens. E no relatório dele dizia assim: E contaram-lhe e disseram-lhe: Fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Versículo 28 diz assim: O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul,
Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do rio Jordão. E ainda diz assim, olha. Aí a palavra de Deus fala que Caleb pulou. Quando ele falava isso, né? Falava esse relatório, Caleb se meteu e disse mesmo assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque eles são muito mais fortes que nós. Versículo 32 e 33 diz assim: e difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, assim também éramos a seus olhos. E está dizendo: olha, não dá para nós adentrarmos ali que aquela terra ali é uma terra, é uma cidade fortificada, bem guardada. Os homens são de grande estatura, né? Digamos ali, eles eram em média, os cananeus eram em média mais altos que os israelitas. Os israelitas, digamos, a média de altura deles, porque sabemos, né, que há eras atrás, anos atrás, muitos anos atrás, a média do homem era mais baixa, né? Digamos, se hoje em dia a média do israelita é 1,70 e 75, antigamente era, sei lá, 15 centímetros, 1,60, entre 1,50 e 1,60. Então aqueles homens ali daquela terra, eles eram em média mais altos que eles. Digamos, digamos que pode dizer que eles tinham 1,80 m. Só que ele faz uma diferença aqui. Eles mesmo assim, olha, os homens são de grande estatura. Mas além disso, tem os filhos de Anak, que são gigantes, são os Anakins, né? Os Anak são os Anakins, né? Que são aqueles homens que têm a partir de 3 metros de altura, né? Do tamanho do gigante Golias. A Bíblia faz referência a esses povos. Aos Anaks, aos Nefelins, né? Então, a Bíblia diz aqui que eles não quiseram, os 10 homens ficaram com medo, se acovardaram e não queriam entrar de jeito nenhum, porque os homens ali eram fortes, né? Eram homens de batalha, a terra era fortificada, tinha uma cidadela, tinha muralha, e não tinha como adentrar e vencer aquele povo ali. Foi um relatório covarde, pessimista. Então, a visão do ambiente, da atmosfera, do panorama daquela situação remete muito da ótica, da visão, do ponto de vista de cada pessoa. Ou seja, é subjetivo, cada um tem uma visão e enxerga de um jeito. Vamos dar uns exemplos. Por exemplo, se tem uma pessoa pessimista, cética, incrédula, acovardada, provavelmente tu vai colocar inúmeras dificuldades, barreiras, impedimento e empecilho. Na primeira dificuldade que tu vê, tu vai dizer, não dá, entendeu? Mas se tu és uma pessoa visionária, se tu enxerga além das adversidades, além das circunstâncias, se tu tens determinação, fé, coragem e principalmente confiar nas promessas de Deus na tua vida, o Senhor ele vai ser contigo. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Credulidade, ela aborreceu a Deus, porque Deus ele já tinha feito uma promessa àquele povo, né? Em Êxodo capítulo 33, versículo 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a tua descendência eu darei. Deus já tinha prometido. Deus já tinha dito, olha, ali naquela terra tem um povo, mas essa promessa aqui, Moisés fala ao povo lá que fica escravizado lá no Egito, que tu vai trazer eles a uma terra que manda leite e mel. Eles chegaram lá, a terra estava ocupada,
mas a promessa de Deus, ela continua, né? Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria e não cumpriria. É claro que Deus sempre vai cumprir suas promessas. Se ele prometeu que aquela terra seria dada ao povo, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, as 12 tribos de Israel, Deus iria cumprir de alguma forma. O povo teria que confiar nas promessas de Deus. E Deus se aborreceu, porque aquela ali, naquele momento, né? Se você ver, olha o que o Caleb fala, olha, o Caleb ele foi diferenciado, né? Ele diz mesmo assim, olha, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Lá no capítulo 14, aqui no capítulo 14, versículo, olha o relatório aqui de Josué e Caleb, diz assim, capítulo 14, versículo 7 e 9, diz assim: E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual possamos espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá essa terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não tem mais. O que José está falando? Olha, ele está colocando uma condicional ali, né? Olha, se nós formos obedientes, se nós agradarmos ao Senhor, o Senhor será conosco. O Senhor não vai querer aquele povo ali naquela terra, ele vai nos colocar ali. Mas tu tá vendo como Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não adianta, Deus fez uma promessa na minha vida, eu vou viver uma vida toda torta, não quero compromisso com Deus, vou fazer tudo que vai desagradar a Deus e quero as bênçãos de Deus. Tu não vai receber. Tu não vai receber as promessas de Deus. Porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Tanto é que ele fala, cara. Olha aqui que o Josué fala aqui. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, né? Então ele está dizendo que se nós formos retos, íntegros, formos honestos, acreditarmos principalmente, o Senhor vai nos dar essa terra. Se nós agradarmos a Deus, como é que nós agradamos a Deus? Obedecendo a Ele, né? Obedecendo seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos. Então, se nós agradarmos a Deus, o Deus com certeza ele vai nos conceder a bênção, a vitória e as promessas, né? Promessas que incluem bênçãos aqui nessa terra, salvação, né? E o que acontece no momento que eles falaram, vou ler aqui, olha o que acontece aqui no versículo 10. Capítulo 14, versículo 10. Depois que ele disse mesmo isso, que Caleb disse isso, olha o que aconteceu. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Porque Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. Eles acreditavam que Deus ia dar a bênção, a vitória e cumprir a promessa na vida dele, do povo de Israel. Eles se aborreceram. Eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Ele queria matar eles. E a palavra de Deus fala que eles correram para dentro da tenda da congregação, ou seja, para dentro do tabernáculo, né? E nisso, no momento que ele correu lá para dentro, Deus apareceu e Deus falou: Olha, Moisés, eu estou cansado desse povo. Eu estou cansado desse povo. Eu vou dar cabo deles, vou acabar com eles. E Moisés intercede na hora. Ele diz: Olha, não, Senhor, não faça isso. Não faz isso com o teu povo. Então Deus apareceu ali e disse: Olha o que ele fala ali para o povo. Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerão em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, eles continuam não crendo em mim, nas minhas promessas. Com pestilência, com pragas eu vou feri-los. E rejeitarei e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. E disse Moisés ao Senhor. Assim, o que Moisés estava intercedendo pelo povo ali de Israel. Ele estava falando: Senhor, tu não pode destruir teu povo como se fosse apenas um homem. Se tu fizer isso, o que os povos que moram ao redor vão dizer? Tu tirou eles lá do Egito, né? Tirou eles lá
da escravidão, da servidão do Egito, para trazer eles para cá, e não colocou eles na terra que manda leite e mel. Ou seja, tu trouxe eles para cá e não cumpriste a tua promessa na vida deles. Os povos vão dizer o quê? Vão fazer chacota do teu nome, vão rir, vão blasfemar e vão dizer que tu não é capaz de cumprir tuas promessas. Não faça isso, Senhor. A palavra de Deus fala que Deus ouviu a oração de Moisés. Olha, Moisés, por tua causa eu não vou destruir esse povo aqui. Só que Deus, ele mudou a história ali todinha. Ele mudou a história por causa da desobediência, porque ali era a 10ª vez que aquele povo ali estava desobedecendo a Deus, estava se rebelando contra Deus, contra Moisés, contra a sua liderança, porque aquela ordem tinha sido dada por Deus e Moisés passou para eles aquilo que Deus tinha dado a direção. Aqui, olha o que Deus fala aqui. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Pela 10ª vez o povo se rebelava contra Deus, contra Moisés. E queriam, matar, apedrejar, murmurar, falando mal, blasfemavam. E Deus queria dar um fim neles ali. Por conta da oração de Moisés, Deus ele não destruiu. Só que Deus, aquele povo ali naquele momento, eles receberam a consequência do seu erro. Deus se aborreceu pela 10ª vez. Deus disse, não, vou dar um basta nisso. A palavra de Deus fala que Deus exorta e açoita todo aquele que ele tem por filho. E Deus falou, olha Moisés, eu não vou matar esse povo aqui. Mas por cada dia que eles passaram lá, fazendo o relatório, eles passaram 40 dias. Por cada dia eles vão passar 1 ano no deserto, ou seja, 40 dias vão passar 40 anos aqui nesse deserto, peregrinando, vagando. E toda essa geração aqui vai morrer. Aqui no deserto, vai morrer de velhice, né? Vai morrer de velhice, vai morrer vai ter morte natural. Só depois que morrer toda essa geração incrédula, malvada, perversa, rebelde, depois que morrer toda essa geração, aí sim, os filhos dele, os filhos dos filhos dele, a outra geração vai adentrar na terra prometida. Mas esses vão morrer tudo aqui no deserto. Só quem não morreu no deserto, ali, naquele momento, foi Caleb e Josué. Porque todo mundo, de 20 anos para cima, todos morreram ali no deserto, peregrinando durante os 40 anos. Porque foram desobedientes. Porque foram incrédulos. Porque foram covardes. Não acreditaram na promessa de Deus. Não seja covarde. Se você tem um sonho, um projeto, busque, corra atrás, se fortaleça, se qualifique. Eu quero ter o sonho de passar no concurso público, o Senhor me prometeu. O Senhor te prometeu, amém. Mas vai estudar, se prepare esse capacete. Tu acha que vamos ali, vamos fazer uma alusão por meio dos esportes. Tu acha que os maiores esportistas ali, nas Olimpíadas ali, vamos fazer ali o Michael Phelps, né, que foi o maior nadador ali, que bateu todos os recordes, ganhou 20 e poucas medalhas de ouro. Você acha que ele, não, vou esperar que Deus me dê a vitória? Não, ele se capacitou, né? Ele perdeu tempo, se preparou, se capacitou. Usain Bolt, né? 100 metros rasos, o cara ganhou não sei quantas medalhas, né? E a mesma coisa. Ele se preparou, se capacitou, abriu mão de muita coisa, né? Se absteve de muita coisa para ser o melhor. Temos que oferecer o melhor. A diferença é que nós vamos colocar Deus diante da nossas lutas, das nossas pelejas. Que Ele vai dar vitória independente do tamanho da tua adversidade, dos gigantes que se levantam contra ti. E foi isso que aconteceu quando o gigante Golias ele afrontava o povo de Israel. Ele estava afrontando o povo de Deus ali. Aí o pequeno Davi se levantou e falou assim, olha, o gigante, tu vem contra mim com um escudo, com espada, com lança, com dado. Tu vem com tudo isso contra mim, com armadura.
Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Ou seja, nunca vire para Deus nas suas orações e diga: Senhor, eu tenho um problema muito grande, um problema insolucionável. Não diga isso. Vira para a tua adversidade, vira para o teu problema, para a tua tribulação e diz: olha, tribulação, adversidade, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que tem promessa na minha vida e não é tu que vai atrapalhar a promessa e a bênção de Deus na minha vida. Amém? Então você vai concluir aquele povo ali, aqueles 10 homens morreram ali. Deus feriu ele com pestilência, com pragas, eles morreram ali. E toda aquela geração ali, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, com exceção de Caleb e Josué. E Moisés morreu depois, né, devido a outro problema, né, que não vem ao caso no momento. Ou seja, a Bíblia diz, né, que lá em Apocalipse capítulo 21, e ficarão de fora os incrédulos, os covardes, cairá no esquecimento, né? Ou seja, não vai alcançar a salvação. E ficarão de fora os covardes, os incrédulos. E todos aqueles homens ali, eu vou ler aqui o nome deles, fazer uma rápida leitura aqui. Olha o nome dos 10 homens. Vê se você lembra algum nome de algum deles. Samua, Safate, Gigeal, Oséias, filho de Num, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nab e Jeuel. Você lembra o nome de algum desses? Você que é assíduo de Bíblia, que estuda, está sempre na EBD, na Escola Bíblica Dominical, estuda, faz leitura da palavra. Você lembra o nome de algum desses? Você não lembra. Porque os covardes estão na terra do esquecimento, eles não serão lembrados. Agora eu vou falar o nome de duas pessoas, Josué e Caleb, esse você conhece. Glórias a Deus. Exatamente. Esses tiveram a promessa, a bênção de Deus sobre a vida dele. Porque eles não se acomodaram, eles foram para cima, acreditaram na promessa de Deus. Acreditou que Deus ia dar a bênção, a vitória, a promessa na vida deles. Creia que Deus, se Deus prometer, Ele vai cumprir. Faça, continua, não esmoreça na sua fé, continua pelejando, lutando, orando, buscando, que no momento certo Deus ele vai te exaltar, dar a tua vitória, a tua bênção, que o teu projeto vai ser abençoado, que tu vai passar naquele concurso público, que tu vai passar no Enem, que a tua empresa vai crescer. Creia, tome posse da bênção, da vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ser fruto, venha ser bênção na sua vida. Receba, medite nela, tá? Em nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Sábado eu estarei trazendo mais uma mensagem aqui da parte de Deus para a nossa vida, para ser bênção na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Senhor, que nesse dia tu venha nos levantar, meu Pai, com coragem, com ousadia, crendo nas tuas promessas. Que tu venha levantar, Senhor, nesse dia, homens e mulheres de Deus, como Josué, como Caleb, que não voltaram para trás e colocaram a mão no arado e não olharam para trás, Senhor, mas que estão sempre adiante, no dia a dia, pelejando pelas bênçãos, pelas promessas, que eles venham alcançar essas bênçãos, essas promessas, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que toda incredulidade, que toda covardia caia por terra, e que tua glória, tua graça, tua unção, o teu renovo venha a ser sobre o teu povo. Nesse dia, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa grandemente, meu Pai. Eu profetizo desde já, meu Pai, um tempo de bênçãos, de promessas, de bênçãos alcançadas na vida de cada um que está ouvindo e vendo essa mensagem. Abençoa eles, fortalece eles a cada dia. Levanta eles no ministério de jejum, de oração. Que eles venham ser ouvintes, não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que eles venham guardar a tua palavra no nosso coração, meu Pai. Que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Confirma, Senhor, grandemente a bênção, a vitória,
a promessa, Senhor, na vida de cada um. Abençoa esse, Senhor, que crê, Pai, que tu fez a promessa, me vai abençoar ele no concurso público, que a empresa dele vai crescer, que o empreendimento dele vai crescer, que tu vai abrir uma porta de emprego grandiosa, abençoa grandemente, Senhor. Abençoa esses que querem passar num concurso público, abençoa teus pequenos, teus filhos, Jesus, que tu venha fazer diferença na vida deles, Senhor. Que eles se capacitem, se preparem e venham alcançar as bênçãos, as vitórias e as promessas, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém, amém e amém.